Olá, estamos chegando ao final do nosso curso de hidrologia e nós vamos encerrar o nosso assunto falando sobre água subterrânea. Então, basicamente, as águas subterrâneas são formadas pelo excedente das águas das chuvas, né? Porém, nem toda a água que está embaixo da terra é considerada como água subterrânea, tá? Então, nós vamos falar um pouco aí das diferentes ocupações, espaços, né? Então, a água subterrânea é aquela que ocupa todos os espaços porosos do solo, caracterizando uma zona de saturação. Bom, basicamente um esquema aqui para a gente visualizar isso, nós temos a água do solo, que é aquela água que as plantas utilizam, então está até a zona radicular, digamos assim, né? Isso é considerado zona de água no solo, próximo da superfície do terreno. Temos a zona intermediária, que é chamada de água pelicular e gravitacional. Então, nós temos aqui tanto o excesso de água, né, que passou pelo sistema radicular, então ele pode tanto descer por percolação como voltar por ação capilar, né? Então temos a zona capilar e que estaria aqui próximo da área de saturação. Então, após uma chuva, é claro que a zona de saturação vai descendo, né? E aí, sempre que nós temos essa área aqui de aeração, ou seja, onde alguns poros estão com ar, né? Nós estudamos muito isso, aprendemos a calcular esses espaços na disciplina de irrigação, vocês já passaram por ela. Então, nós temos aí, sempre que o contato da zona de aeração estiver em contato, né, com a zona de saturação, nós chamamos então aqui de zona capilar, né? E nós vamos ver aí que para alguns solos essa influência ela é até considerável, né? Você tem a capacidade dessa subida de água por ação capilar, que contraria a ação gravitacional, a força da gravidade empurra a água para baixo, e a ação capilar devolve essa água que sobe, né, por adsorção aí. E, enfim, então nós vamos entender um pouco melhor disso. Lembrando que lá embaixo nós temos uma camada impermeável, que geralmente é a rocha que forma o solo, né? Então toda a água que desce chega até um ponto que é o solo impermeável, e aí vem saturando o solo de baixo para cima, né? Bom, com relação à água no solo, então, essa água que está na parte de aeração, a quantidade de água no solo é geralmente referida, então, né, a duas situações características de umidade. A reserva permanente, né, que corresponde à água que não pode ser removida pelo solo, do solo, né, por capilaridade, gravidade ou osmose, que é aquela água, né, determinada pelo teor do ponto de murcha permanente. Então, já falamos bastante disso em irrigação, né? Então, a água residual, aquela água que a gente só retira do solo se for levando o solo para a estufa, né? Então, a gente só retira das amostras. Em condições naturais, sempre teremos a água residual, a água que fica ligada ao solo por adsorção. E pelo teor de água na capacidade de campo. Então, essa água, né, as duas situações que a gente refere aí à umidade no solo é o limite inferior e o limite superior, a capacidade de campo que corresponde à umidade retida em um solo previamente saturado após uma drenagem natural. Bom, gente, quem quiser rever um pouco mais sobre isso, lá no curso de irrigação nós detalhamos a fundo, temos aulas práticas sobre isso, então não vou ficar voltando nesse assunto, tá? Essa última, então, né, a capacidade de campo, inclui naturalmente a reserva permanente e uma certa quantidade de umidade disponível mantida pela ação capilar. Bom, o que nós estamos falando aqui? A umidade na capacidade de campo, vamos dizer que ela seja de 40%. A umidade na saturação, a porosidade total do solo, cerca de 50%. Então, o excesso de água drena, tem 10% de aeração até chegar na capacidade de campo, e aí a capacidade de campo é 40% com base em volume, supondo, né? Bom, se eu sei que o ponto de murcha permanente é 20%, então 20% dessa água vai ficar retida, eu não consigo retirar, ela não sobe por capilaridade, enfim, ela não fica disponível para as plantas, também não é perdida por gravidade, ela fica retida, né, nas argilas do solo por adsorção. Então, a capacidade de campo, quando a gente fala que é 40%, 20% desse volume é a água que fica retida. Então, nós temos água disponível
é o intervalo entre a capacidade de câmbio e o ponto de bucha, né? Então, a água disponível seria só 20, tá? Trazendo para números aí para traduzir melhor isso que está escrito aqui para nós. Bom, a capilaridade nós também já vimos em hidráulica, né? É possível calcular a capilaridade. Então, estão aí, ó, os dados, né? A altura de ascensão capilar, coeficiente de tensão superficial, ângulo de contato e peso específico do fluido, nesse caso, água. Basicamente, a altura alcançada pela ação capilar é da ordem de alguns decímetros, né, para solos arenosos. Então, solos arenosos têm uma capacidade bem baixa da água subir por ação capilar, e alguns metros para solos argilosos. Então, em solos argilosos, você ainda tem uma contribuição, mesmo depois que a franja capilar desceu, né, a umidade está descendo, ainda tem uma contribuição dessa umidade que sobe por ação capilar, que acaba contribuindo aí com o sistema radicular. Isso você acaba ganhando mais dias, né, de umidade disponível para a planta em períodos secos, né? Então, graças à ação capilar também. Bom, apenas para a gente fazer uma fixação aqui bem rápida. Quantos litros de água temos em cada metro cúbico de um solo com umidade volumétrica de 30%? E aí? Que pergunta fácil, né? Afinal, depois do curso de irrigação, nós conseguimos fazer essas contas de cabeça, não é mesmo? Lembram que 1 metro cúbico de solo, tá? Já que estamos falando de água subterrânea aqui no curso de hidrologia, mas nós aprendemos a calcular essas umidades, né? A comparar umidade de porcentagem para volumes, né? Então vamos pensar que cada metro cúbico do solo está com 30% de umidade base volume, umidade volumétrica. Gente, o que é volume? Né? Se eu tenho 1 metro cúbico, eu sei que eu tenho mil litros de solo. Em 1000 litros de solo, 30% são 300 litros. Então, em cada metro cúbico, ou seja, 1 metro por 1 metro quadrado de unidade de área, por 1 de profundidade, então 1 metro cúbico, são 1000 litros de volume. Dentro desses 1000 litros de volume de solo, nós temos 30% de umidade. Então, 300 litros. São 300 litros de água em cada metro cúbico de solo. Imagina o nosso solo como um todo, até o subsolo, até a camada compactada. Quantos quadrados, quantos dados de 1 metro cúbico a gente não encaixa, né? Então tem muita água no subsolo, tá? É até uma coisa que a gente costuma, assim, discutir quando falamos em comitês de bacias hidrográficas, em discussão de usos das águas, né? Muitas pessoas no passado recente, falavam que nós devemos deixar a água subterrânea para as gerações futuras, que não deve se mexer na água subterrânea. Ora, é tanta água no subsolo que é a água que infiltra. É claro, nós devemos desenvolver ações para incentivar meios e manejos de solo que contribuem para infiltrar a água no solo, né? Não adianta nada a gente deixar a água escoar superficialmente, seja uma pastagem, seja um gramado, o que for, uma floresta. Nós não podemos deixar a água escoar superficialmente, cair na calha do rio e ir embora. Nós temos que fazer essa água infiltrar, não é? Em condições de saturação, nós sabemos que a porcentagem de umidade vai para cerca de 50% para a maioria dos solos. Então, em cada quadradinho de 1 metro cúbico do solo, nós temos 500 litros de água. É muita água, tá? E por que não usar? As pessoas falam que é como se nós fôssemos usar água subterrânea e ela fosse acabar, não é? Na verdade, a chuva vem e recarrega o solo e umedece o solo novamente, né? Todo esse excesso de chuva que infiltra, ele vai para o subsolo. Discute-se tanto sobre a construção de barragens, não é? Por causa de questões ambientais, de áreas de alagamento, de áreas de APP, enfim, reserva que acaba inundando e morrendo árvores e tudo mais. Mas o maior reservatório de água que nós temos é o próprio solo. 500 litros em cada quadradinho de metro cúbico do solo. 500 litros de água, tá? Eu diria até que é mais, ambientalmente falando, né, pensando, é mais interessante, inclusive, usar a água subterrânea do que a água dos rios, fazendo represas e barramentos, né? A represa já está pronta, é o próprio solo. Desde que a gente faça práticas para infiltrar água no solo,
Então, vamos usar essa água, não é? Porque a chuva vem e repõe ela, tá certo? Bom, então só para lembrar aí o que é essa umidade, o que isso representa em quantidade, né? Bom, a capacidade de campo, então, é o nosso limite superior quando nós pensamos na zona de água subterrânea, na zona ali de raízes, né? É porque toda água que infiltra, ela vai para o subsolo. Ponto de Murch, então, seria o nosso limite inferior. E aí nós temos a umidade atual do solo, que eu dei esse exemplo, se fosse 30%, nós saberíamos aí quanta água disponível nós temos para o sistema radicular das plantas, né? E aí um pouquinho de água que volta por capilaridade. Com relação à profundidade efetiva do sistema radicular das plantas, então, eu trouxe uma tabelinha aqui, tá, gente, que eu achei aí numa busca no Google e resolvi trazer ela para vocês da maneira que estava mesmo. Só faltou colocar a fonte, que me desculpem, depois eu vou procurar novamente. Mas basicamente, aqui esses autores, eles mostram para nós alguns valores de capacidade de campo e ponto de murcha em milímetros por metro, vejam, tá? Para solos de diferentes texturas. Então, da areia até a argila, vejam que vai de 100 a 325 milímetros por metro. Bom, milímetro é litro por metro quadrado. E esse milímetro por metro, então, significa metros de profundidade, né? Então, ou seja, em cada metro cúbico, para areia, você teria uma capacidade de campo de cerca de 100 litros, 10% apenas, enquanto que para argila, 32,5%, né? 325 litros em cada metro cúbico, então 325 litros em 1.000 litros, tá? E as respectivas umidades no ponto de murcha permanente aqui, tá bom? Bom, é claro que isso aqui é aproximado, tá, gente? Isso tem correlação com a textura, mas o ideal, assim como nós aprendemos no curso de irrigação, fazer análise físico-hídrica do solo. O que eu queria mostrar para vocês que é interessante aqui é que muitas vezes pensa-se que espécies florestais têm profundidades de sistema radicular imensos, né? Tem raiz até 10 metros de profundidade. Não é bem assim. Existem algumas raízes, sim, que vão em profundidades consideráveis, mas quando nós falamos em profundidade efetiva do sistema radicular, nós precisamos lembrar que é onde se concentram, é a profundidade até onde se concentram 80% das raízes, tá? Quer dizer que os outros 20% não têm importância? Claro que tem. Porém, 80% das raízes significa 80% de absorção de água e nutrientes. Tá? Então, até a profundidade até onde se concentra 80% das raízes é o que geralmente a gente corrige. Tá? Corrige que eu falo do ponto de vista nutricional do solo. Né? Porque é muito caro. Imagina como que a gente... vou plantar uma floresta. Né? Florestas plantadas para produção de celulose, por exemplo. Como é que eu vou corrigir um solo em profundidade, por mais que seja só na linha de plantio? Né? Então, nós corrigimos o solo, né, até a profundidade efetiva do sistema radicular. Claro que, ao corrigir perfil em maiores profundidades, você incentiva, vamos pensar na lavoura de soja, é o que tem sido feito muito ultimamente, você incentiva o sistema radicular a descer mais, né, se aprofundar. Com isso, a cultura consegue ter água disponível por mais tempo, porque quanto maior o volume de água que o sistema radicular explora, então, maior profundidade do solo, maior volume de água, né? Porque a água está armazenada no solo, tá bom? Então, só para relembrar, né, esses assuntos. Bom, e aí nós vamos falar um pouco da água no globo terrestre, como um todo. Então, relembrando, 70, aquela velha continha, né? Velha conta não, aquela velha informação que nós já sabemos. 70% de todo o globo é coberto por água e 30% são os continentes. Desses 70% da água, 97% é água salgada, até porque todos os nossos rios drenam para dentro do mar, não é? Então a água doce ela se mistura com a água salgada, certo? Ok. Então sobra 3% de água doce, nesse caso é a água que está escoando pelos rios e chovendo, e essa água volta através da chuva no formato de água doce. Já vimos isso também aqui no curso de hidrologia, né? A água evapora no ar, mas para evaporar o sal não evapora, o sal vai concentrando. Então ela evapora no formato H2O e vira chuva e acaba voltando para o continente como água doce. E assim vai concentrando cada vez mais os sais também nos oceanos, né? Bom, desses 3% de água doce, 70% está congelada nos polos.
Opa, olha só. Nós só temos 3% de água doce nos rios, lagos, no subsolo, mas mesmo assim 70% dela está nos polos congelada. Então sobra 30% do quê? Onde desses 30%, 90% está no subsolo. Vejam, gente, vamos voltar a fazer essas contas? Ó, vou ajudar vocês. Bom, se eu estou falando 70% dos 3% totais, né? 97% é salgado, 3% é doce. Então, 70% desses 3 aí equivale a 2% do total, aproximadamente, não é? Desse total entre salgado e doce. 2% do total está nos polos. Sobrou 1%, esse 30% de 3 é 1 do total, né? Então, 1% do total é água que está disponível no formato líquido, nos rios, lagos e no subsolo. E aí, ó, desse 1%, 90% dele, né, do 1% total, 90% dele está no subsolo, ou seja, 0,9% do total. Não é? 0,9% do total está no subsolo. Vejam só, gente, todos os recursos hídricos, cachoeiras, rios que a gente vê, principalmente nós que somos brasileiros, que estamos acostumados em ver essa riqueza, né, de recurso natural, isso tudo equivale a 1/10 de toda a água que está no subsolo. É muita água, não é? Muita água. Ok, então 0,9 no subsolo, 0,1 na superfície, né, do total. Bom, uma das maiores reservas conhecidas de água subterrânea no mundo é o aquífero Guarani. Aí vem aquelas discussões, né? Se começar a usar a água do aquífero, o aquífero vai secar. É como as pessoas parecem que pensam como se fosse uma caixa d'água. De fato, é como se fosse, né? Mas vejam o tamanho desse aquífero. O problema é que alguns acham que isso é uma caverna cheia de água, né? E nós temos que lembrar que se isso fosse uma caverna, então todos esses estados aí do Brasil e da Argentina, Paraguai e Uruguai afundariam, né? Imagina como que suportaria o solo, suportaria, né? Que caverna seria essa? Aquífero, gente, nada mais é então do que um solo com alta porosidade, um tipo de formação de rocha, de solo de alta porosidade, tá? Por isso, se eu furar um poço num aquífero, é como fazer um furo numa esponja. Você consegue succionar água com facilidade em altas vazões, tá? Até existem alguns aquíferos que são do tipo de fissuras de rocha, cavernas, mas não se trata desses grandes aquíferos que nós estamos falando. Nós estamos falando de formações geológicas que permitem o armazenamento da água nos poros, né? Dessa formação porosa. Bom, vamos lá. E aí nós sabemos que mais recente, um pouco mais recente, mas já tem um tempo também, foi descoberto o sistema aquífero Grande Amazônia, né? E aí então descobriu-se que ele é ainda maior que o aquífero Guarani. Interessante, né? Vou voltar aqui, ó. Agora que a gente já está finalizando o curso de hidrologia, todo mundo já sabe que se a gente pegar metade do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo inteiro, uma boa parte de Minas, boa parte de Goiás, tudo isso aqui é a bacia do Rio Paraná. O Rio Paraná passa bem aqui no meio, né, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Interessante como que os maiores aquíferos eles ficam embaixo dos maiores rios, né? E o Grande Amazônia, um dos maiores rios do mundo, né? Hoje o maior aquífero do mundo, então, descoberto, fica embaixo desse rio. É claro, né, gente? O que é rio? Rio não é a água que infiltrou, que recarrega o solo, né, que chega numa camada impermeável, essa umidade vem subindo, saturando o solo de baixo para cima e aflora. Então é claro que nós teremos grandes reservas subterrâneas de água embaixo dos maiores rios, né? Bom, só para despertar algumas curiosidades. Coloquei aqui, ó, a fonte pode ser um pouco questionável também, né? Mas do UOL, bom. Então vamos lá, vamos pegar da Agência Nacional de Águas, né? Ministério do Meio Ambiente. Tá lá, ó, Sistema Aquífero Guarani, o tamanho dele, né? E a extensão, aliás, o volume estimado, né? E o Grande Amazônia, tá? Vejam, não é interessante os aquíferos estarem embaixo dos maiores rios? É um pouco óbvio, né? Bom,
Então tá lá. E agora com relação ao lençol freático, gente. Lençol freático, algumas pessoas acham que é tipo de uma veia de água passando por baixo do solo. E não é nada disso, né? Nós até temos alguns caminhos que a água forma no solo, essas ocorrências podem acontecer, mas o lençol freático é a região limitante entre a zona de saturação e a zona de aeração, bem na franja capilar. Então, na verdade, o lençol, para nós, é um nível, é a linha piezométrica, é o nível de água até onde está saturado do solo, tá? Então, abaixo do lençol freático, a água subterrânea preenche todos os espaços porosos do solo, ou seja, abaixo do lençol é a zona de saturação. O lençol freático, na verdade, é uma linha imaginária até onde o solo está saturado, tá bom? Olha lá. E assim, o lençol, ele costuma acompanhar um pouco a topografia, né? Porque ele não é uma linha reta, um nível reto. Embora tenha a linha piezométrica, nós temos a influência da água que está infiltrando pelo solo. Então, ele acompanha levemente a topografia, né? A ondulação do terreno, né? Nós já falamos disso, como é que essa água recarrega os rios, né? A zona saturada aqui onde aflora. Mesma coisa se eu fizer um furo aqui, cavar um poço. Se eu chegar com o poço abaixo do nível do lençol freático, então a água de saturação vai cair tudo dentro desse buraco, vai encher o buraco do poço. É assim que o poço é recarregado, né? Bom, e aí temos algumas outras situações onde às vezes as pessoas falam, mas em regiões como as chapadas, os chapadões, né, as regiões altas, que às vezes tem cachoeiras e rios, os rios não deveriam ser nos pontos mais baixos? Bom, nós temos algumas formações geológicas interessantes que, principalmente em região de montanha, formação rochosa e uma camada rasa de solo, geralmente existem camadas impermeáveis como essas aqui. Tá? Então a água está infiltrando, encontra um trecho de camada impermeável e vai, aqui viraria uma cachoeira, né? Enfim, uma nascente em maior altitude. Tá? Então geralmente as zonas de chapada têm essas características também, dependendo da formação do solo. A água tem um bloqueio, não chega até lá no lençol freático inferior, né? Ela acaba formando um lençol freático também em outros pontos, tá? Então, com relação aos aquíferos, né? Já falei para vocês, nada mais são do que a zona saturada do solo. Porém, são chamados de aquífero. O que difere a zona saturada do solo como um todo de um aquífero? É porque o aquífero, então, são formações geológicas com alta porosidade, né? E claro, pode ocorrer também como fissuras de rochas e grutas, como eu falei anteriormente. Mas basicamente os aquíferos são zonas de alta porosidade da formação ali daquele solo, das rochas. A principal diferença então entre o lençol freático e o aquífero é que o aquífero é um lençol subterrâneo estabelecido em uma formação suficientemente porosa, capaz de admitir uma quantidade considerável de água e permitir seu escoamento em condições favoráveis para a utilização. Então a água vai infiltrando, quando ela vai infiltrando no solo, ela vai sendo filtrada, né? As partículas ali vão ficando. O solo é o melhor filtro que pode existir, tanto que existem filtros de água de areia também, né? As cidades que têm problema com qualidade de água e geralmente, principalmente cidades litorâneas, vocês vão ver que sempre tem parece um cilindro de ar comprimido, né? Que fica assim logo na entrada das casas, que são filtros de areia. O filtro de areia é o filtro que tem a melhor capacidade de filtrar aí, águas com problemas de bactérias, com outros problemas que vão além de apenas sujeira física, né? Então, a matéria orgânica, enfim, esses filtros de areia são muito interessantes. Então, o próprio solo é um filtro, né? Vou falar um pouquinho de tipos de poços, tá? Nós temos o poço comum, chamado também de poço caipira, que é aquele que capta a água do lençol freático superficial. Então você faz um furo o poço, né, até encontrar o lençol freático superficial ali e pode fazer o uso da bomba, né, para captar, né. Mas aí nós temos o tal do poço artesiano e semi-artesiano, que é uma discussão, as pessoas acham que tem poço artesiano em todo lugar, e não é bem assim, tá? Os poços artesianos são aqueles em que a água jorra espontaneamente. Você sabe aquilo de você furar o poço e jorrar petróleo? Quem diria, né? Fazer isso no quintal nosso, né? Mas assim, por que jorra? Por causa de linha piezométrica, pressões, geralmente uma região um pouco mais baixa, onde você tem uma zona de recarga, regiões de montanhas na região, ao entorno,
e ali aquela água vem confinada, vem por aquíferos confinados, ela acaba pegando uma formação rochosa, e lá na zona de recarga ela entra por baixo dessa região rochosa, tá? Então essa rocha bloqueia a água, ela vai saturando aquele ponto por baixo da rocha, e quando você fura essa rocha, a água faz o furo no solo até encontrar a rocha e fura a rocha. Se tivesse aquífero confinado, então, devido a essa pressão que o solo todo está saturado embaixo da rocha, ele empurra a água, ela faz ela jorrar. Isso é poço artesiano, tá? Existem vários, tá? Inclusive na nossa região tem um em Cacilândia. E aí a maioria do que nós temos, que nós vimos, o próprio abastecimento urbano muitas vezes é por poço semi-artesiano, que são aqueles que necessitam de bomba submersa para levar água até a superfície. Tá? Então a diferença do poço caipira e do poço semi-artesiano, basicamente é que o poço caipira ele é grande, né? A circunferência é maior, mas o poço semi-artesiano é apenas um orifício aí de cerca de 12 centímetros de diâmetro, tá? Onde você encaixa uma bomba cilíndrica, uma motobomba que nós vamos ver aqui. Ok. Então vejam, essa é uma motobomba onde nós temos aqui o motor e os rotores, tá? Então geralmente o motor fica embaixo, os rotores aqui em cima. Aqui é uma telinha, ó, então aqui só passa o eixo do motor para a parte dos rotores. Nessa tela a água entra por aqui, mas essa bomba inteira fica submersa. Você coloca ela, desce ela dentro do poço até ficar na parte submersa, ou seja, abaixo da linha do lençol freático. E aí então ela succiona a água por aqui e manda para cima. Aqui então é emparafusada a tubulação. O que sustenta essas bombas dentro do poço semi-artesiano é a própria tubulação. Em alguns casos ainda é colocado um cabo de aço aqui apenas por precaução, tá? Caso tenha algum problema aqui com a tubulação, mas na maioria dos casos é apenas a tubulação mesmo que suporta. E o fio que sobe junto com ela porque o motor fica dentro da água, né? Então são motores blindados, tá? Próprios para ficarem submergidos. Aí alguns exemplos, né, do que seriam poços semi-artesianos, a maioria dos que nós conhecemos. E claro, o sistema de bombeamento não indica o tipo de poço. Vejam, aqui nós temos a bomba submersa, olha lá como que fica, né? Então você geralmente faz uma base de concreto em volta, mas basicamente você desceu a bomba lá embaixo e aqui a tubulação, então tem vários metros, né? Até sustentando essa bomba lá dentro. E aí, então ela bombeia essa água aqui para fora. Mas você pode também colocar uma bomba externa, ó, tá? Essa bomba aqui também é uma bomba de poço e colocar apenas a tubulação dentro do poço semi-artesiano, sem problema, tá? Também é possível. Lá na hidráulica a gente fala da particularidade desse tipo de bomba aqui, por que ela consegue succionar água além de distâncias, né, de alturas, de níveis maiores que a pressão atmosférica, né? É aquela questão do retorno que nós estudamos na hidráulica, tá? Então não vou voltar nisso também, porque nós já vimos no curso de hidráulica. Gente, basicamente então você faz o furo do poço. Em alguns casos, né, o poço vai sendo revestido com tubos ranhurados, tá? Para não cair terra, né? Para não correr o risco de ter um assoreamento ali e acabar dando problema. Então, eles vão colocando tubos ranhurados, né? Tubos furadinhos para encapar o poço por dentro, pelo menos na região mais profunda onde a bomba vai ficar, tá? Então, toda a água infiltra naturalmente para dentro do poço, mas você tem esses tubos ranhurados para a bomba não ficar em contato, em vibração com a parede do poço ali, que é terra, né, que é solo, e poder inclusive sujar a água, né? Então isso é poço semi-artesiano, tá, gente? Tudo isso é poço semi-artesiano. Trazendo essa imagem aqui, tá com uma qualidade um pouco ruim, mas é que eu achei que estava mais didática para mostrar isso que eu estou dizendo para vocês, ó. Então nós temos aqui, geralmente regiões montanhosas, nós temos essas formações geológicas, ó. Imagine que a gente tem uma formação aqui impermeável, uma formação rochosa, mas que ela tem uma abertura em algum lugar, geralmente essas regiões de montanha. Então a água vai infiltrando naturalmente, vai saturando o solo e vai ficando confinado, é o que chamamos de aquífero confinado. Então se você vem e, por exemplo, fura um poço, passando desse aquífero confinado, vejam, a linha piezométrica, a linha de carga hidráulica,
está acima do nível do solo. Então, ele vai jorrar água para fora naturalmente. É praticamente o tubo U lá da hidráulica, né? A questão de o solo está saturado, então a água quer sair e se ela encontrar um nível mais baixo, a tendência é ela buscar ficar em nível, né? Se eu for um poço aqui embaixo, vai ficar jorrando água até que eu esvazie o aquífero para ficar no mesmo nível, ou esvazie ele até chegar no mesmo nível de água e para de jorrar. Acontece que nós vimos que um solo saturado tem cerca de 500 litros de água em cada metro cúbico. Então, para chegar ao ponto de esvaziar o aquífero confinado é muito difícil também, né? De chegar nesse nível de água, né? Aí poderíamos ter ao lado desse poço, um poço caipira normal, que é o que? Aquele poço que vai apenas até o aquífero, até o lençol freático, né? Superficial. E aí eu preciso pôr uma bomba aqui para tirar a água dele. Ou ainda nesse caso, ó, mesmo caso aqui, né? Lembra que o lençol freático não é necessariamente no nível, né? Ele acompanha um pouco a variação do terreno, a ondulação, por causa da própria água que está infiltrando na vertical, né? Percolando. Então teríamos dois poços aqui, ó. Veja, esse abaixo da linha piezométrica, esse acima, mas os dois poços são iguais por quê? Porque ambos precisam, a gente precisa chegar até o nível do lençol freático. É diferente do caso desse que ele furou a rocha que estava confinando essa água aqui, né? E ainda um outro que também fura a rocha, mas a água só vai chegar até o nível, ó, da linha piezométrica, a linha de carga. Vejam, então, duas situações de poços iguais em condições diferentes, né? Dois poços que chegam até o aquífero confinado, mas o nível de saída aqui da água para jorrar tem que ser abaixo da linha de pressão, logicamente, né? Então não é nenhum milagre assustador quando tem um poço jorrante, tá? Bom, uma imagem um pouco mais elaborada agora, em 3D, né? Só para mostrar para vocês, geralmente esses aquíferos confinados têm regiões de recarga, né? Montanhosas e tudo mais. Então, aqui um esquema mostrando de novo que seria o nível da linha piezométrica, né? E essa água jorrando aqui. Poço comum, o poço artesiano, jorrando água, e um poço semi-artesiano, tá? Bom, já vimos também a questão do escoamento superficial, né? Então nós vamos falar um pouco agora de condutividade hidráulica. Parte da água escoa superficialmente e daquela parcela que infiltra, ela encontra uma camada impermeável, vem saturando o solo de baixo para cima, né? Nos pontos onde encontra o talveg, a região mais baixa da bacia, essa água flore corre pelo rio, né? E corre na horizontal, levemente com a declividade do rio, né? Mas ainda, nós sabemos que então nós temos um fluxo horizontal, ou quase que horizontal, dentro do solo. Né? Essa água está indo para o rio. Então, quando nós falamos em condutividade, né? Imagina a água correndo, imagine que a gente pudesse colocar um tubo ali dentro do solo. Vamos imaginar um tubo com um determinado diâmetro, uma determinada área. Então, nós temos uma variação aqui, ó, né? Um ΔX, uma distância. Para que a gente possa deduzir matematicamente uma equação que calcule a condutividade hidráulica, então os autores partiram desse princípio. Imagine que fosse um tubo lá dentro do solo, só que você tem um volume de solo, uma área por onde essa água, esse volume, essa vazão vai passar. E nós sabemos que isso depende, então, da distância aqui de x, né? E também da carga hidráulica na entrada e da carga hidráulica em relação ao nível, estão vendo? Então, esse ΔY é a variação da carga na entrada e da carga na saída, né? Imaginando água subterrânea. Então, esse aqui seria chamado de ΔY, né? E aí, então, nós sabemos que a vazão de água no solo, ou seja, né, que está relacionada com a condutividade, ela vai depender desse Y e do X. Isso aqui é uma derivada, né? Derivada de Y em relação a X e que está relacionado com o tipo de solo, ou seja, a condutividade hidráulica do solo é o nosso K0, tá? Então, a vazão do solo depende da condutividade dele, a capacidade que ele tem de conduzir a água, e ainda dessas relações aqui. Então, Darcy, que também é considerado o pai da hidráulica, veja, não só da hidráulica, da engenharia hidráulica, mas também da água no solo como um todo, né? Ele deduziu essa fórmula. Então,
E ainda disse assim, olha, o K0 será negativo só por uma questão de fluxo descendente, né? A água está sempre descendo para o ponto mais baixo. Então, a condutividade hidráulica é afetada diretamente pela umidade do solo também, tá? Então, da umidade zero até a umidade na saturação, quanto maior a quantidade de água no solo, né? Quanto mais próximo da saturação, maior a condutividade, é claro, né? A água está facilmente disponível no solo para escoar. Então, nós podemos ainda deduzir que essa velocidade de fluxo é uma relação da vazão de água dividida pela umidade na saturação, tá bom? Com relação à condutividade hidráulica, então, ela depende da textura do solo, tá? Da estrutura do solo, é claro, e da consistência. Basicamente, a ordem de grandeza da condutividade hidráulica, de muito baixa até muito alta, ó, condutividade em metros por dia, ou seja, quantos metros que aquela água que percolou no solo, que está percolando, caminha por dia. Bom, então considerada muito baixa, se ela for menor até chegar a 0,05 metros por dia. Bom, 0,05 metros equivale a 5 centímetros, né? Então imaginem que o movimento da água no solo é de 5 centímetros por dia. Demora um dia para ela descer, para ela percolar, né? Imagina que o solo está saturado, né? Não é a franja capilar que está descendo. Imaginem quando lá um trecho dentro da zona saturada. A água está descendo a uma velocidade de 5 centímetros por dia. E considerada muito alta, acima de 5 metros por dia. Tá? Então, muito alta se a condutividade hidráulica for aí acima de 5 metros por dia. Tá? Na horizontal, na vertical, enfim, condutividade do solo, a capacidade que ele tem de conduzir água. Veja que a média está de 0,30, ou seja, 30 centímetros a 1 metro. De 30 centímetros a 1 metro, então, nós podemos considerar que é a nossa condutividade hidráulica, ou seja, quantos metros por dia que a água caminha no solo. A água subterrânea, né, gente? Bom, alguns métodos de determinação, então, da condutividade hidráulica. Existem correlações com a textura, tá? Então, assim, depois de muitos estudos, chegou-se à conclusão que a textura influencia diretamente. E aí você tem algumas tabelas que permitem correlacionar, então, o solo arenoso vai ter uma condutividade hidráulica maior, o argiloso menor e assim por diante, tá? Claro que são médias, né? Valores médios. Métodos de laboratório, então nós vamos falar um pouquinho dos permeâmetros para mostrar para vocês o que é, e os métodos de campo furo dutrado, tá? Então são dois métodos aí de determinação. Primeiro, o permeâmetro, existe o de carga variável, de carga constante. Vou falar do de carga constante porque o princípio é mesmo, mas é mais fácil, ele é mais didático de ensinar, né? Imagine então que você tem aí um determinado reservatório, né, que não permite a entrada de ar, então você tem um vácuo ali dentro, deixam que não entra ar, e aí ele vai repondo água dentro de uma amostra. Você retirou uma amostra circular de solo, né, uma amostra, enfim, poderia ser um anel volumétrico de solo, retirou naquela camada que você queria estudar do solo e coloca aqui dentro sobre uma peneira, sobre uma gradinha, algo que permita apenas a passagem da água, né? Então você mantém uma carga constante de água, por isso que ele chama carga constante, e aí esse peso de água entra na equação aqui, ó, né? O H, a altura da água. Essa altura vai ser constante, então você sabe a força com que você está fazendo, a pressão que você está colocando para a água atravessar o solo. E aí você coleta a água que drenou, que conseguiu passar por esse solo, nessa pressão, marca o tempo, aí você tem velocidade, a distância, né, o L. O L é o comprimento do solo que a água passou, né? Qual foi a distância que a água percorreu dentro dessa amostra de solo. Velocidade vai ser, então, uma relação aí pelo tempo, né? Então, você tem esses dados. A área, né, a área no caso circular da amostra, tá? É uma forma de calcular jogando esses dados aqui diretamente. Você tem a condutividade hidráulica em metros, então, por dia, né? Bom, e o furo dutrado? Geralmente, isso é feito em área de várzea, em áreas saturadas, tá, gente? Mas nada impede que você faça também simulações num solo saturando ele, tá? Bom, basicamente,
você esvazia, tá vendo lá, você furou uma região até encontrar água, ou seja, a linha do lençol freático está bem superficial, né? O solo está, a camada saturada do solo está logo ali. Aí você mede a altura que está a água, bombeia essa água para fora, geralmente são bombinhas manuais, você enfia essa bomba lá dentro, ela enche de água, você retira como se fosse um copo, tá? Ela tem uma válvula que quando você emerge ela permite a entrada da água nesse copo e quando você retira, ela fecha. Então, você esvazia rapidamente esse poço, esse pequeno poço, né? Esse furo, e aí marca o tempo. Você mede de novo a altura que a água ficou depois de você tirar a água. Mediu lá, ficou um pouquinho, né? Geralmente fica um pouquinho de água no fundo, mediu e marca o tempo que vai demorar para restabelecer o nível do lençol freático. Então é uma maneira também que você tem fórmulas aí para calcular, né? Utilizando esse método. Tá aí ó, uma outra maneira, né? Fazendo alguns furos de trado. Então você pode inclusive bombear a água de um poço, de um furo do trado e medir dos outros que estão ao entorno, né? E ficar fazendo monitoramento no do centro, tirando a água do poço do centro e marcando o tempo de reposição, né? O tempo que ele volta a restabelecer o nível. Basicamente, quando nós pegamos aí o método do furo do trado, então nós temos para entrar na equação essas variáveis. Veja que eu não vou ficar entrando em detalhes com vocês, porque são apenas letras para entrar na equação, mas basicamente é aquilo que a gente falou. Ó. Você vai marcar aqui a altura total seria a profundidade, esse H, né? A profundidade total do poço em relação ao nível da água, ó, water table, né? Então, o nível do lençol freático, até onde o solo está saturado. Se nós então fizermos esse poço aqui, deixar o lençol se estabelecer, a água ficará exatamente nesse nível, né? No nível da linha pesométrica dela. E aí você vai trabalhar com H0, que seria quando você bombeia a água para fora, você não vai retirar toda a água, né? Vai ficar um fundo aqui com água. Aí então você mede esse H0 e fica medindo o HN seria a altura N, uma altura qualquer, que toda vez que você espera um tempo até essa água subir, você marca quanto tempo que demorou para o poço se estabelecer. Esse reestabelecimento do nível da água você pode esperar até que ele fique no nível do lençol ou fazer várias determinações ao longo do tempo de qual foi a altura que ele restabeleceu, né? Então, basicamente é isso. Esse S aqui tem duas equações nesse método, que uma é para quando o S existe o S, ou seja, o fundo do poço que você cavou não está em contato com a zona impermeável, tá? A rocha, então você tem solo ainda abaixo dele, e também existe uma outra conta para quando o S é zero, ou seja, você cavou o poço até chegar na zona impermeável, então um solo pouco profundo aí, encontrando a camada impermeável logo abaixo dele. Bom, só para explicar alguns métodos matemáticos, eu vou fazer o seguinte, eu fiz a seguinte ilustração. Vamos imaginar que a gente tenha dois poços aqui. E aí, se eu fizer um ao lado do outro, um com nível maior de água, aos poucos, a tendência é que os dois fiquem do mesmo nível, não é? Então, nós vai havendo um equilíbrio, que essa água vai drenando por dentro do solo, a tendência é que os dois fiquem no mesmo nível. A partir daí, nós podemos então fazer o seguinte estudo matemático. Nós temos uma carga hidráulica maior aqui, e essa carga hidráulica vem diminuindo, né? A carga de pressão da água que está saturando o solo. Então, nós podemos derivar isso ao longo dessa queda, dessa linha de pressão. Bom, então nós vamos estabelecer um ponto bem aqui no centro, tá? Um ponto de pressão, tendo um H1, né? Uma altura 1 e um H2, ok? A distância desse ponto P também entra na conta, e aí vamos pensar isso em 3D. Ó. Então está lá o nosso reservatório, né? O nível menor de água, o nível maior. Numa relação em 3D, da mesma coisa que a gente fez, ó, nós teríamos essa queda da linha pesométrica, né? Do nível maior para o nível menor. Isso é só para mostrar que aqui naquele ponto P que nós colocamos, na verdade nós temos uma área. Então vamos dizer que eu fiz duas trincheiras de 1 metro de largura. Então essa área aqui tem 1 metro de largura. Isso porque a área é importante. Lembra no permeâmetro que nós temos o diâmetro da amostra?
aquilo é a área, né? Eu preciso saber a área de influência por onde a água está passando. Então, nos modelos matemáticos, nós temos que também ter essa estimativa da área, uma área imaginária, né? Mas só para a gente entender, então, como é que isso é feito. Falou área imaginária porque isso tudo é uma derivada da distância, em função, enfim. Então, é como se a gente imaginasse isso aqui, ó. O x, né? A distância x, então talvez a relação, veja, ó, da distância h, a altura, com a distância x, né? Isso que nada mais é do que a derivada multiplicada pela área e depois dx de novo. Gente, eu não vou cobrar isso, tá? Não vou cobrar a derivada, vocês viram lá na matemática como trabalha com derivada, é só para mostrar que sempre é em relação à área, né? Esse volume de água, esse fluxo. Então, algumas contas aqui, vou só mostrar, isso é mais a nível de pós-graduação, que você vai mais a fundo. Basicamente, aqui no nível de graduação, o que eu queria era passar uma ideia geral para vocês de como que é feito, como que é possível determinar a condutividade hidráulica. E outra, na prática, quando você tem poços artesianos, ou melhor, semi-artesianos, basicamente você faz estudos como também o nível do poço. Pelo nível do poço você sabe qual que é o nível de água do armazenamento subterrâneo de água daquela região. Uma região que tem muitos poços semi-artesianos, se o consumo de água começa a ser muito alto, ao longo dos anos você vai tendo um rebaixamento do lençol freático, não é? Já falamos do caso de Nebraska nas aulas anteriores, né? Então, demos um exemplo de uma grande região, um estado inteiro, que tem tanto poço, que depois de cerca de 50 anos começaram a ter ali uma certa preocupação com o rebaixamento do lençol, mas depois de 50 anos usando muito da água subterrânea, né? E lembrando que ela é reposta pelas chuvas. Bom, gente, com relação à evapotranspiração, esse então é um assunto também da hidrologia, mas que nós já vimos a fundo na irrigação. E até aqui, gente, antes de falar da evapotranspiração, nós vimos então nesse curso de hidrologia como a água se movimenta na atmosfera e forma as chuvas, não foi? Vimos também como a água se acumula nas bacias hidrográficas, como que elas formam os rios, como a parcela que infiltra forma volumes de água no subsolo, agora nós estamos vendo, né? Como a água se movimenta no solo, né? Mas como que essa água sai da bacia, sem ser pelo exutório, sem ser pela jusante daquele ponto de interesse? Então é a evapotranspiração, né? Perda de água pela transpiração das plantas, mais a evaporação direta da água. Bom, com relação à outorga, vou dar o seguinte exemplo aqui para vocês. Ó. Vamos imaginar que você tenha um rio, tá? Então, está em escala logarítmica aqui, mas vamos pensar que fosse, né, o gráfico está em escala logarítmica, mas vamos pensar que fosse uma determinada vazão. Então, o valor de vazão aqui. Então, você tem lá, de 0 a 100, a porcentagem de tempo em que a vazão é igualada ou excedida. Bom, então vamos dizer que você está medindo a vazão de um rio, esse rio de uma bacia hidrográfica, portanto ele drena a água daquela bacia hidrográfica, né? A água que infiltrou no solo, que vai sendo lentamente liberada, e hoje vocês viram qual que são as proporções, né? De 30 centímetros a 1 metro é uma condutividade hidráulica média, né? A 1 metro, então a capacidade que o solo tem de drenar, por isso que ele vai liberando lentamente a água, e por isso que os rios não secam, ou pelo menos os rios perenes não secam na época seca, né? Mesmo ficando grandes períodos de tempo sem chuvas. E aí, se nós colocarmos isso num gráfico de 0 a 100%, vamos imaginar que isso aqui fosse um respectivo rio, e essa é a linha que indica a vazão, né, ao longo do tempo. Mas que tempo seria esse? Quando você pega, então, aí um estudo hidrológico que geralmente recomenda 35 anos, pelo menos, de dados, tá? Então, você pega 100% dos dados, 35 anos de observação, tá? E aí você coloca lá, qual que é a probabilidade de ocorrer aquela vazão do rio? Bom, as vazões máximas que o rio já teve no histórico, a probabilidade dela ocorrer é muito pequena, né? Vazões máximas, a probabilidade vai ser pequena, porque
durante 35 anos, a vazão máxima atingiu ali um patamar de poucas vezes nesses 35 anos. E as vazões mínimas, é claro, né, serão ao longo de 35 anos, você vai ter ali os períodos secos e tal, mas nós sempre vamos colocar isso como eventos. O nosso interesse aqui é o evento de mínima, né? Saber estudar aí qual é a vazão mínima que o rio tem. Então, a vazão mínima vai ser no máximo de tempo, ó, tá? Essa é a chamada curva de permanência, tá? Vamos supor que o rio, ó, então de 10 a 10 mil. Vamos dizer que isso aqui fossem valores de vazão. Não vou nem pôr a unidade para não confundir, porque não é essa a ideia, tá? Então, vamos supor que o rio aqui, ó, tem 20 o quê? 20 de vazão. Tá, 20 de vazão, ele tem 100% dos anos. Se foi 10 anos, 20, 30, 35 anos, o recomendado é quanto mais melhor, mas pelo menos 35 anos, né? Bom, mas vamos supor que você só tem 10 anos de observação. Tudo bem, você pode fazer a curva de permanência. E aí você vê lá, olha, 20 litros, vamos supor 20 litros por segundo, vai, vou colocar uma unidade. Todo o tempo, durante esses 10 anos, o rio teve pelo menos 20 litros por segundo. Aí você sobe para 30 litros por segundo. Opa, já não teve em 100% do tempo. Tá? Teve alguns períodos nesses 10 anos que a vazão não estava com 30 litros por segundo, estava um pouco abaixo. E 40 litros por segundo, ó, tá vendo como vai diminuindo? Então vamos supor 1.000 litros por segundo. 1.000 litros por segundo ocorreu em pouquíssimos períodos. Tá vendo? Então as vazões máximas elas vão ocorrer em períodos menores. Né? Esse que é o estudo, então, que indica a nossa curva de permanência. Mas por que a gente estuda essa curva de permanência? Só para entender o que é Q90, Q95 e Q710. Tá? Não quero que vocês decorem, por isso que eu não coloquei texto aqui. Tá? Eu quero que vocês olhem para esse gráfico, essa curva de permanência e me acompanhem. Olha, o que seria então uma permanência de 90%? Olha, em 90% do tempo observado de coletas de formações históricas desse rio, em 90% do tempo eu tive essa vazão aqui. Poderia ser 10, 20, 30, 40, 50, cerca de 60 litros por segundo, se isso aqui tivesse em escala de litros por segundo. Tá? Então, em 90% do tempo, eu tenho 60 litros por segundo de vazão. Bom, e se eu quisesse 95%? Ou seja, eu quero ter uma segurança maior. Se eu quero ter uma segurança maior, minha vazão é menor. Né? Olha, com 95% do tempo, a minha vazão já caiu aqui para 10, 20, 30, próximo de 40. Ok? Então, é uma questão de probabilidade. Né? Probabilidade está ligada à porcentagem, aí, à ocorrência, ao nível de ocorrência. Né? Então, se eu quisesse apenas 50% do tempo, olha, aqui eu já teria uma vazão bem maior com 50% do tempo. Mas como é que eu vou calcular um projeto com base em apenas 50% do tempo? Se for um projeto, por exemplo, de um confinamento, isso quer dizer que se eu trabalhar em outorga, o meu volume de vazão outorgado, o volume de água que eu posso utilizar para 50% do tempo, significa que um ano eu vou ter água disponível e no outro não, naquela vazão que eu preciso. Eu posso acabar tendo que reduzir meu rebanho, ou ainda ter problemas com o meu rebanho, né, por falta de água. Isso vale para cidades, isso vale para irrigação, para tudo. Tá? Por isso que essas leis, né, elas são importantes para que a gente tenha uma segurança de que não vai faltar água. Por isso que a segurança é de 90%, 95%, aí depende do estado. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, adota a Q710. A Q710 é um pouco diferente da curva de permanência. A Q710 diz assim para nós, ó, eu quero a vazão mínima desse histórico de dados, só que a mínima média de 7 dias. Então você pega uma média, como que a gente fala, uma média que vai variando assim, né? Eu pego 7 dias e faço a média. Aí eu pulo um dia e passo o outro para frente, né? Então vamos dizer que eu comecei no dia 1, fui até o 7. Faço a média.
Aí eu pego do dia 2 e vou até o 8, faço a média. Do dia 3, vou até o 9, faço a média. Até encontrar o menor valor médio de 7 dias. Essa é a vazão que é 7,10. O que o 10 tem a ver, então? Período de retorno de 10 anos. Tá? Então, quer dizer que essa vazão mínima, média de 7 dias, pode ser ainda menor uma vez a cada 10 anos, a frequência que ela pode voltar a ocorrer. Tá? E aí, na aula anterior que nós fizemos, trabalhamos bastante período de retorno. Se você não está entendendo, esqueceu, volta lá e dá uma revisadinha na aula anterior, certo? Período de retorno. Bom, gente, com base, vamos dizer que o estado escolha então o Q90, Q95 ou Q710, tá? Vou explicar pela Q95, porque a gente tem o gráfico aqui, ó. E aí vamos dizer então que não fosse a Q710, fosse a Q95 que fosse a nossa referência no estado. Aí o estado fala assim, olha, eu posso outorgar até 70% da água, do volume de vazão do rio, com base na Q95. Aí as pessoas, meu Deus, vamos usar 70% da água do rio? Não, é muito, muito menos que isso, né? Porque é 70% da vazão mínima do ano. Lá quando a vazão atinge um mínimo, dentro de um histórico ainda, para ter essas probabilidades, aí você ainda está permitindo 30% de vazão. Mas isso no momento em que a água chega no mínimo. Mas essa vazão ela é usada como referência para o ano todo. Então, durante o ano todo, esse 70% da vazão mínima, ele não chega nem perto de ser 70% da vazão do rio. Estão entendendo? Porque a vazão do rio é muito alta. Aí, quando chega lá na época mais seca, você está utilizando aquele 70% da vazão mínima. Certo? Então, mas professor, não tem perigo de um ano mais seco, você mais seco na história, você nessa história de dados, né, na série histórica, você esse 70% ser a vazão total e não sobrar nada para o rio? Bom, é por isso que isso é feito com base em porcentagens, né? Há a possibilidade de ter um ano em que essa vazão seja ainda menor. Então, que 95% de probabilidade, 95% do tempo com base nas séries históricas. Você ainda tem 5% de probabilidade de ocorrer um ano ainda mais seco. Mas aí nós entramos com as leis, né? A legislação. Então eu vou deixar como tarefa para vocês lerem a Lei 9.433 de 97, que é chamada de Lei das Águas no Brasil. Tá? É a lei que desde 1997 passou a regulamentar os usos da água. Então eu quero que vocês entendam o que são os instrumentos dessa lei. Tá? Eu sei que às vezes é um pouquinho chato ler sobre leis, mas vocês precisam conhecer principalmente os instrumentos dessa lei, como que é a garantia do uso das águas, tá? E não vale a pena ficar aqui só, não adianta nada falar para vocês, ou vocês decorarem, ou eu colocar texto aqui para vocês decorarem. Eu peço que vocês façam a busca aí pela Lei das Águas, que é a Lei 9.433 de 97, e leiam, tá? Estudem essa lei. Ela traz várias informações importantes sobre isso, e basicamente é para garantir que o uso prioritário seja sempre o uso humano, depois, em segundo lugar, dessedentação animal, e em terceiro, agricultura. Então, sempre que você tem um ano atípico, tá? Se a vazão cair dentro desses 5%, se você está usando como referência aqui 95%, se de repente você está dentro desses 5% de probabilidade da vazão ser ainda menor, evento de mínima, e aí começa a faltar água, o que vai acontecer? Se você tem um projeto de irrigação, o governo vai chegar em você e vai falar, olha, você não vai poder ligar seu sistema nesse período seco, porque senão vai faltar água lá na frente para abastecer a cidade, vai faltar água para dessedentação animal, tá? Então, a primeira que é atingida é a agricultura. Então, muitas pessoas aí que têm grandes projetos de irrigação, que sejam grandes ou pequenos, enfim, mas que dependem daquele meio de vida, né? Talvez uma horta que seja, né? Então você vai acabar perdendo sua atividade naquele ano, porque você vai ser proibido de utilizar. É claro que pequenos produtores entram aí nos usos que a gente chama de usos insignificantes, tá? Em muitos casos, vazões que são pequenas,
isso tem um estudo, cada estado adota um valor de referência, tá? Por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente, se você está dentro daquele uso considerado um uso pequeno, você não fica, você não é atingido por essas questões, você não vai ser proibido de regar a sua horta, o seu ganha-pão, por causa de um período seco, tá? A não ser que de fato seque a sua fonte de água e você não tem água. Aqui é mais uma questão de gestão das águas em grande escala, né? Então, se você percebe que os rios estão secando demais num período atípico, então o governo vai lá e interrompe todos os projetos de irrigação de uma região, proíbe os produtores de coletarem água daquele rio naquele período, tá? Para que sobre água para os reservatórios, para as cidades aí, né? Para abastecer as cidades, ok? Então, por favor, deem uma lida nessa lei, que eu vou fazer algumas perguntas aí na nossa prova sobre ela. Bom, gente, ainda para entendermos essa questão de curva de permanência e tudo, eu peguei a vazão de um rio aqui, não coloquei o nome do rio, só para a gente ter uma referência, metros por segundo, tá? Uma unidade muito comum para vazões de rios, né? Porque são vazões grandes. Então, o que seria uma vazão outorgável, né? Já que nós estamos falando de outorga, falamos um pouco das leis. Imagine aí que de janeiro a dezembro nós temos uma variação de nível do rio. Isso aqui vale mais para os estados do centro-sul do país, né? Por causa do regime de chuvas. Então vamos imaginar, no período chuvoso, você tem as vazões do rio também são maiores, né? E aí então vai diminuindo as chuvas, vai diminuindo a vazão dos rios. Claro que isso tem um pequeno atraso, né? Porque a água já infiltrou da chuva e vai sendo liberada no rio. Então vamos dizer que a chuva parou de chover em março, a vazão do rio vai ser comprometida nos meses lá na frente, né? Que vai começar a perceber que não tem mais reposição de água no solo, né? Porque o solo está repleto de água, né, saturada, liberando lentamente para o rio. Bom, então vamos aqui imaginar, né, uma determinada vazão que acompanha praticamente o ciclo de chuvas. E aí vamos dizer, né, que vem da curva de permanência, né? Vamos dizer que você tem aí uma vazão de 5 metros cúbicos por segundo, que é o que você precisa outorgar. Então, seria um exemplo de uma vazão outorgável dentro de um critério de 70% das vazões mínimas, né? Então, ainda tem água para o rio, 5 metros cúbicos por segundo você está usando, mas ele tem aí seus 7 metros cúbicos por segundo, né? Isso dentro daquela probabilidade. Bom, e se eu precisasse de 15 metros cúbicos por segundo? O meu empreendimento, ele necessita de uma vazão maior do que o potencial outorgável. É possível fazer esse empreendimento? Vamos dizer que 5 é muito pouco, eu não vou conseguir fazer o meu empreendimento. Eu preciso de mais. Como que é possível, então, se dentro do histórico, das séries históricas, o máximo que eu consigo é 5 e não 15? Bom, gente, então, esse volume que vai faltar de água para você no período de vazões menores do rio, né? Tudo bem, na época de chuva vai sobrar água, mas na época seca, a vazão outorgável é calculada com base na época seca, né? Então, isso aqui nada mais é do que o que nós chamamos de regularização de vazão através de reservatórios. Por isso que se constroem barragens, reservatórios, para regularizar a vazão, inclusive para regularizar a vazão do rio, né? Nós passamos por algumas situações em 2014 no Brasil que os maiores rios do Brasil secaram praticamente. Então o Brasil tem tanto recurso hídrico e muitas vezes não sabe usar. Se você tivesse uma série de represas, reservatórios, claro que isso com planejamento, com gestão, né? E você segura parte da água do excesso, da época das chuvas, além de controlar problemas de cheia em rios, porque você reserva essa água, ainda na época seca você consegue ficar liberando a vazão para o rio. Então imagine um rio que praticamente ia secar numa época sem chuvas, numa época de estiagem muito longa, mas você tem água na represa que você pode ficar liberando para o rio. Então a regularização de vazão, ela funciona para o próprio meio ambiente, para o próprio rio, né? Para manter uma vazão ideal para o rio. Tá? Mas vamos pensar em empreendimento nesse caso. Então, basicamente, o cálculo do volume de reservatório é feito com base nos dados históricos, os dados de chuva, nos dados de vazão do rio. Tá? Você não faz simplesmente um reservatório do tamanho que acha que deve.
Você calcula o volume do reservatório com base na necessidade de vazão do seu empreendimento e com base nas séries históricas para saber qual a possibilidade de faltar água e qual é o volume que vai faltar nesse período. Então você reserva esse volume para usar, tá? Reserva da época de chuvas, né? Bom, gente, agora encerrando aí o nosso curso de hidrologia, nós teremos algumas aulas ainda, algumas demonstrações, como eu falei lá no início do curso, de como delimitar bacias, né? Eu mostrei alguns exemplos utilizando AutoCAD, colocando imagem em escala, mas existem os softwares próprios para isso. Estou dando o exemplo do QGIS porque ele é gratuito e é muito semelhante ao ArcGIS que é pago, tá? Ele permite fazer, as ferramentas dele permite fazer praticamente as mesmas coisas que outros softwares, e então vocês terão algumas demonstrações aí de como fazer as delimitações de bacias, tá? Dentre outras coisas aí que são possíveis fazer com modelos digitais de elevação. Então, o engenheiro florestal Otton, que foi aluno nosso de graduação na engenharia florestal aqui, depois fez mestrado, né, em produção vegetal, ele fará algumas demonstrações para vocês, ele que sempre foi um colaborador com a disciplina, sempre dando aulas aí, dando cursos de QGIS, voluntariamente, ele fará algumas demonstrações para vocês no próximo módulo. Então aproveitem, e ainda só para finalizar, falar um pouquinho também desse Multiflow aqui, que é considerado um dos modelos aí, mundiais, o melhor modelo mundial para estudar a água do subsolo, tá? Então, através de um código de computador, ele resolve a equação de fluxo de águas subterrâneas. Basicamente, ele leva em conta a declividade do terreno, a cobertura, a capacidade de infiltração do solo. Com base nisso tudo, ele consegue traçar a vazão dos rios, ele consegue traçar quanto de água que está armazenada no subsolo, a capacidade que o solo tem de armazenar água. Então, é muito usado para estudar aí as águas subterrâneas, os aquíferos, ok? Claro que existem outros softwares, estou mostrando esse só porque é um dos mais conhecidos, tá bom? Mas só para mostrar que é bem bacana, né? O visual gráfico que ele te permite enxergar aí de uma bacia hidrográfica do ponto de vista da água subterrânea, gente. Então tá aí só mais uma imagem dele, né? Tá aqui, ó, Visual Multiflow, né? E aí uma série de comandos que você permite estudar aqui, né? Diferentes camadas, a quantidade de água, enfim. É um software bem interessante que vocês podem olhar aí alguns tutoriais na internet se tiverem interesse de seguir essa área para os estudos de vocês, para os trabalhos de vocês. Então até a próxima